Olá, a aula de hoje é sobre um assunto muito importante na endodontia, muitas vezes relegado, que é o isolamento absoluto. Basicamente, todos os passos da endodontia, a cirurgia de acesso, o preparo, a irrigação, uma boa obturação e principalmente o prognóstico e o sucesso do tratamento estão intimamente ligados a um bom isolamento absoluto. Então eu espero passar para vocês os principais materiais, as principais técnicas e eu espero que vocês aproveitem bem a aula. Vamos lá. Na aula de hoje, então, nós vamos discutir alguns tópicos sobre o assunto. Nós vamos falar sobre o histórico, as desvantagens e as vantagens do isolamento absoluto, os materiais que nós utilizamos para tal, o momento de se fazer o isolamento, e nós vamos falar um pouquinho também das técnicas de isolamento e as técnicas alternativas de isolamento. Primeira coisa que a gente gostaria de falar é que muito se discute, vou fazer o tratamento, a gente escuta muito de alunos, vou fazer o tratamento sem isolamento absoluto, eu acho que o paciente me pediu. Então, só para citar uma frase de um trabalho aí de 1990 que diz o seguinte: nenhum consentimento verbal ou escrito por parte do paciente permite que o tratamento seja executado sem isolamento absoluto. Então, mesmo que o paciente peça, doutor, eu quero fazer sem, nós não podemos fazer. Porque, além de tudo, está na literatura. Nós não temos na literatura qualquer indicação da possibilidade de tratamento sem isolamento absoluto. Então, não há motivo, não há como nós fazermos o tratamento a pedido do paciente. Lembre-se que em caso de algum problema, o fato de o paciente ter permitido esse tratamento não teria qualquer validade jurídica. Nós é que temos que resguardar e proteger o paciente dos riscos. Falar um pouco do histórico, lembrando que o isolamento absoluto não é nada muito novo, não é nada que surgiu agora, não é moderno. O isolamento absoluto existe desde o século XIX. Então vocês vejam aí uma figura de 1889 em que o isolamento absoluto já era usado para o tratamento odontológico. O isolamento também tem vantagens para o paciente. Então, quais são elas? A primeira vantagem é que ele é confortável ao paciente. Esse é um bom argumento que nós temos que usar quando formos vender, entre aspas, a ideia do isolamento para o paciente, que é confortável. E realmente nós temos a percepção, na nossa prática clínica, que os pacientes realmente dizem que o isolamento torna o tratamento mais confortável. O paciente fica isolado realmente, ele não sente os dedos do dentista, a língua fica mais relaxada, ele consegue engolir melhor a saliva. Então esse já é o primeiro argumento a favor do isolamento para o paciente, que o seu uso vai tornar o tratamento mais confortável. E é isso que nós escutamos dos pacientes na prática clínica. Inclusive, o isolamento é muito bem aceito por pacientes fóbicos e que têm algum tipo de problema com o dentista. Normalmente o que eles falam é que, nossa, com esta proteção eu me senti melhor, com menos medo. Isso é uma coisa que a gente escuta também rotineiramente. Outra vantagem do isolamento absoluto é a segurança ao paciente contra a deglutição de instrumentos, contra a deglutição de substâncias químicas. Outra vantagem é a segurança contra a lesão aos tecidos moles. Nós utilizamos no tratamento endodôntico materiais com alta temperatura, materiais corrosivos, materiais cortantes, materiais abrasivos, então é sempre uma segurança a mais na proteção dos tecidos moles. E as vantagens para o operador, para o cirurgião dentista, para o endodontista? Essas são enormes. Essas
são as principais. Então vamos a elas. Primeiro, que o campo operatório é seco. Nós trabalhamos com um campo livre de saliva e isso é muito importante não só na manutenção de toda a desinfecção do nosso trabalho, mas também na prática. É muito mais fácil trabalhar com o dedo seco, com a mão seca. Normalmente o endodontista é o profissional que trabalha com as mãos secas. Para pegar na lima é melhor, nos instrumentos, né? Então a gente está acostumado, isso é uma grande vantagem do isolamento absoluto. Outra vantagem importante, o isolamento permite que a infecção cruzada seja menor. Nós temos, num consultório onde se só pratica endodontia, uma infecção cruzada menor pela ausência de saliva nos dedos do operador durante quase todo o processo. Com certeza a infecção de cruzada de um consultório que só faz endodontia é menor do que um consultório onde só se faz dentística ou cirurgia, por exemplo. Outra vantagem é a prevenção de aspiração, deglutição de químicos e instrumentos por parte do paciente. Isso é uma proteção para nós profissionais, é uma proteção que muito importante, porque nós que trabalhamos na endodontia já há muito tempo temos inúmeros relatos de casos em que o paciente deglutiu uma lima, principalmente as limas, é o mais comum, mas também deglutição, às vezes, de hipoclorito, e isto é realmente muito desagradável passar por um problema desse. No caso da deglutição, e principalmente no caso de aspiração de um instrumento endodôntico, os riscos, inclusive a vida do paciente, são muito grandes. Então, além de tudo, é uma grande proteção a nós de que o paciente não vá deglutir ou aspirar algum instrumento. Outra vantagem grande é a melhor visualização do campo de trabalho. Nós podemos, por meio do isolamento absoluto, observar muito melhor. Quando a gente vai tratar um dente molar lá no fundo, por exemplo, normalmente a gente olha aquele dente e fala: nossa, mas ele está tão longe, tão difícil de fazer esse tratamento. E quando a gente isola, a gente percebe que não, que o tratamento acaba sendo muito mais fácil. A gente parece que de repente colocou o isolamento, o dente parece que surge na nossa frente. Então por que isso? Pela melhor visualização do campo de trabalho dada pelo isolamento, pela cor do isolamento, que é contrastante com a cor do dente. Por isso que o ideal é que se utilize borrachas, lençóis de borracha com cores contrastantes, cores que também façam com que a nossa vista descanse. Por isso o uso muito grande do azul e do verde. Outra grande vantagem que também propicia uma melhor visualização é o afastamento dos tecidos moles. Quando a gente coloca o isolamento e puxa bem o lençol de borracha no arco, nós percebemos que nós conseguimos ver muito melhor também, porque acaba afastando muito lábios, bochecha e a língua. Tudo isso faz com que haja uma redução do tempo de trabalho. O tempo nosso de trabalho será menor. Então aquela crendice de alguns colegas falam: não, eu não uso isolamento absoluto porque demora muito. De jeito nenhum. O isolamento absoluto vai fazer com que o nosso trabalho seja bem mais rápido. A gente perde um pequeno tempo na sua colocação. Com o tempo, com a prática, nós cada vez perdemos menos tempo com a colocação e o ganho durante o tratamento é muito grande. Então, o que a gente escuta também é: eu preciso fazer endodontia rápida porque eu trabalho por convênio, tenho que fazer rápido. Pelo contrário, se você trabalha com convênio, se você trabalha e precisa fazer um tratamento ágil, eu não gosto da palavra rápida, mas ágil, o isolamento é obrigatório, ele vai fazer com que você trabalhe mais rápido, com maior eficiência. Essa é uma grande vantagem do isolamento, é isso também a melhora na eficiência do tratamento. Isso vai fazer com que você trabalhe mais rápido, porém mantendo a qualidade, a asepsia e mudando muito para melhor o prognóstico do tratamento. Esse é um trabalho que mostra uma cena muito comum nos consultórios. Nós já ouvimos muito, infelizmente, muitos casos desse, que é um caso de deglutição de instrumento que está aí no trato gastrointestinal
e que com a utilização do isolamento absoluto há a prevenção desse tipo de acidente. Então, o isolamento absoluto são só vantagens? Não, tem também as desvantagens, né? Vamos falar de algumas delas. Pacientes respiradores bucais, pacientes alérgicos ao látex, pacientes com rejeição psicológica ao isolamento, possível dano à gengiva e ao cemento e, com isso, uma possível dor pós-operatória. Só que nós dizemos o seguinte: desvantagens não são contraindicações. Não há contraindicação ao tratamento endodôntico. Portanto, nós vamos discutir agora as desvantagens que nós já falamos e falar um pouquinho melhor sobre elas. Pacientes respiradores bucais. Não é uma contraindicação. Eu já tive vários pacientes respiradores bucais que chegam no consultório e falam: não, doutor, eu não quero usar essa borracha porque ela vai me impedir de respirar, eu só respiro pela boca. E a gente tem que conversar com o paciente que isso não vai acontecer, que nós vamos deixar um espaço para ele respirar, mostramos, conversamos e a gente mostra que isso não vai ser um grande problema. Pacientes alérgicos ao látex também não é um grande problema, porque hoje nós temos materiais alternativos, maneiras de fazer um isolamento do paciente, uma proteção, ou materiais que não são látex que também podem ser usados. Em relação aos pacientes com rejeição psicológica, já é um número até grande, a gente já percebe, a gente passa muito por isso, de ter alguma paciente que fala: não quero usar, tenho medo disso, tenho um problema, tenho algum trauma, e a gente tem que saber convencer os pacientes das vantagens para ele, principalmente do conforto, indicar para ele que o isolamento é indicado para o caso dele, que ele tem medo de dentista, que ele tem algum tipo de rejeição, e normalmente a gente consegue fazer. Eu até hoje, na minha prática clínica, só tive um caso em que realmente eu encaminhei a paciente para um tratamento psicológico, para algum acompanhamento psicológico, porque ela não quis fazer com isolamento. E depois eu fiquei sabendo que ela acabou fazendo com algum colega sem isolamento absoluto. Mas é muito raro. Se a gente souber conversar com o paciente e convencê-lo das vantagens, ele acaba aceitando o isolamento. Outro argumento contra, outra desvantagem, é que pode causar um dano ao cemento e quando a gente acaba apertando a gengiva, isso pode causar um dano gengival, uma dor pós-operatória, e isso também é muito pouco. Se houver a necessidade, que hoje é muito raro, mas se houver a necessidade de realmente apertar na gengiva o grampo, isso não vai causar grandes danos, a gengiva se recupera muito rápido e a medicação pós-operatória vai resolver a dor do paciente. Portanto, também não é uma contraindicação o fato de o isolamento poder causar algum dano à gengiva do paciente. Agora nós vamos falar dos materiais que nós utilizamos no isolamento absoluto. Em primeiro lugar, nós vamos falar dos arcos de isolamento. Nós temos vários modelos de arcos utilizados na odontologia, alguns são mais indicados e outros menos para endodontia. Os dois arcos aí da esquerda são modelos de arco de Young, que são arcos abertos na região superior. Para mim isso já é contraindicado, porque acaba colocando muito em contato as nossas mãos e o campo que nós estamos trabalhando com o nariz do paciente. Ele fica meio solto, é um tipo de arco que eu não gosto. Em relação ao arco de metal, pior ainda, porque nós precisamos radiografar, então não tem como o arco ser feito de metal. Nós temos aí à direita mais dois arcos. Esse arco redondo também existe, não tenho experiência com ele. E quanto ao arco com dobradiça, ele é muito utilizado aqui no Brasil, eu vejo bastante. E a única desvantagem que eu vejo é que ele deixa muito apertado o lençol de borracha. E quando a gente vai radiografar, essa dobradiça serviria para que a gente coloque o filme na boca do paciente. Porém, o fato de ele estar muito apertado faz com que a gente tenha que soltar. Então eu acabo não vendo tanta vantagem assim, mas isso é uma opinião minha pessoal. O arco que nós indicamos para os alunos no curso, o arco que eu utilizo no consultório, é o arco de Ostby. Ele é um arco simples confecção, ele tem algumas pontas para a retenção do lençol de borracha.
O ideal é que as pontas desse arco de hóspede sejam afiadas. Quando a gente coloca o dedo dela, a gente sentir que ela aperta mesmo, que ela espeta o dedo, porque isso vai fazer com que ela tenha uma apreensão melhor do lençol de borracha. Em relação aos lençóis de borracha, nós temos diversos modelos. O mercado atualmente está recheado de modelos, cores, gramaturas. Nós temos diferentes tipos de lençol. Isso vai muito da capacidade de gastar de cada um. O que eu posso dizer é que há lençóis no mercado com um custo um pouco maior e que valem a pena por rasgarem menos e serem mais resistentes. Então vale a pena, se puder, lençóis de borracha com mais qualidade. Isso ajuda muito durante o tratamento. Existem também aí, como vocês podem ver, alguns conjuntos de arco e lençol. Eu não tenho nenhuma experiência com eles não são encontrados no mercado nacional, mas apenas para ilustração. Outro material importante que nós utilizamos são os grampos. E os grampos nós temos de diversos formatos, tamanhos, e eles servem de acordo com o grupo dental. Nós temos os grampos para dentes anteriores, que eles podem ser os maiores, mais utilizados para os caninos, os incisivos superiores, os menores para os incisivos inferiores. Nós temos os grampos para pré-molares, também com diferenças de tamanho da garra, de apreensão, tudo isso de acordo com o grupo. Temos dentes, os maiores, como o 209, para dentes pré-molares superiores, os menores, como 0, para pré-molares inferiores. Então, nós temos diferentes tipos de grampos também para pré-molares inferiores. E nós temos, por último, os grampos de molares, esses com uma variação maior ainda em tamanho. De acordo com o tamanho do dente, nós utilizaríamos o grampo. O importante é entender que, apesar de existirem grampos determinados para determinados grupos dentais, muitas vezes a situação se impõe e a gente tem que improvisar, utilizar grampos de um em outro grupo dental. É muito comum eu utilizar, por exemplo, grampo de pré-molar para isolamento de molares em que há perda de alguma parede, normalmente a lingual, palatina ou a parede vestibular. Então vai muito da experiência, da capacidade de improviso, da situação, e a gente pode lançar mão de um grampo ou outro em diferentes grupos daquele que ele foi designado, desenhado. Temos também agora no mercado grampos plásticos, e esses grampos eles têm algumas vantagens. A principal delas não aparece durante a radiografia e muitas vezes isso é útil para a observação da região da entrada dos canais, a região média dos canais radiculares. Porém, esses grampos ainda necessitam de uma evolução grande, porque eles têm pouca força de aperto no dente, ele costuma se soltar muito fácil. Então, é uma boa alternativa para dentes fáceis de isolar, por enquanto. Outro material importante que nós utilizamos é o porta-grampos. Nós temos aí o porta-grampo de Brewer, nós temos também o porta-grampo de Ivory. Eles são porta-grampos mais específicos, eles podem ser utilizados no arsenal do endodontista, mas eu acho que o primeiro porta-grampo que deve ser utilizado é o porta-grampo de Palmer. Ele é mais simples, mais fácil de ser utilizado, ele tem um custo menor e ele é mais versátil, pode ser utilizado em diversas situações. Outro material que nós utilizamos no isolamento são os perfuradores. Nós temos aí alguns perfuradores no mercado, mas o mais famoso e mais utilizado é o perfurador de Ainsworth. Esse perfurador costuma ter um custo um pouco mais alto, mas vale a pena, porque se for um perfurador de boa qualidade, ele pode durar aí por toda a sua vida profissional. Outros materiais alternativos aí que nós podemos utilizar também, fio dental, para que a gente verifique o ponto de contato entre o dente que vai ser isolado e os dentes adjacentes. Se for necessário abrir um espaço ou regularizar um espaço para a passagem do lençol de borracha, nós podemos utilizar lixas para resina ou lixas mais pesadas para poder remover contatos em amálgama, por exemplo.
Outro material que nós utilizamos são materiais lubrificantes, normalmente a vaselina sólida. Esse material é muito pouco utilizado, mas ele faz muita diferença. Às vezes a gente não consegue colocar e ajustar bem o lençol de borracha por falta da lubrificação no orifício do lençol. Outro material muito importante hoje em dia são as barreiras gengivais. São os materiais de barreira gengival muito utilizados. Nós temos diversas marcas comerciais, diversas cores, e é um material que auxilia demais a gente no vedamento de espaços que não foram possíveis de serem fechados durante o processo de isolamento normal. Podem também ser utilizados para essas finalidades, para o vedamento, materiais como super bonder, materiais obturadores provisórios. Quando não havia materiais resinosos de barreira gengival, os cimentos obturadores provisórios eram muito utilizados. Eles deixaram de ser utilizados hoje em dia, mas são uma excelente alternativa quando não houver a barreira gengival. Quanto às colas do tipo Super Bonder, elas podem ser utilizadas também. Eu não tenho grande experiência com isso, mas eu conheço diversos colegas que a utilizam de uma maneira eficiente. Podem ser usados também outros materiais para o auxílio do isolamento, como elásticos ortodônticos, elásticos que têm essa finalidade mesmo. Então, esse tipo de material, durante o processo de isolamento, pode ser necessário.